Então, o Brasil já é um país limpo e renovável. Os nossos elétrons são mais limpos que os elétrons europeus, que os elétrons americanos, por exemplo. Então, a gente já tem uma vantagem. Segundo, os recursos... Lembra aquela brincadeira que a gente fala, Deus é brasileiro? Uhum. A gente nunca entendia. A gente entendeu na energia. Por que Deus é brasileiro? Na brincadeira? Porque os recursos naturais brasileiros são abundantes. Nós já sabemos, né? A Amazônia tem tudo isso. Mas nós não sabíamos que o Brasil tinha recursos eólicos e solares tão competitivos. Então, como a indústria se instalou também no Brasil, principalmente a indústria eólica, a gente consegue produzir equipamentos aqui dentro com os recursos naturais que nós temos condição de oferecer a energia mais barata do planeta. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Olá, seja muito bem-vindo ao IPOcast, o podcast do IPO Brasil. Aqui a gente conecta trajetórias inspiradoras de líderes que estão transformando o mundo de negócios e, mais do que isso, impactando vidas. Mais um episódio ao lado de Sheina Hakim. Que bom dividir esse podcast com você. Obrigada, Pri. Vai ser ótimo estar aqui ao seu lado com um convidado que atua num setor que desperta interesse de todos e a gente vai aprender muito com ele hoje. Eu estou falando do setor de energia renovável. É verdade, Sheina. O nosso convidado de hoje é formado em Engenharia Elétrica pela Poli, na USP. Fundou a PEC Energia, empresa com mais de 140 colaboradores em escritórios em 10 estados, sendo responsável por grandes projetos envolvendo energia eólica. Seja muito bem-vindo ao IPOcast, Gilberto Feldman. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado, Sheina. Quero agradecer também o pessoal da Exame, toda a equipe aí do IPOcast. Estou muito animado, muito feliz e honrado de ter sido convidado para falar um pouquinho sobre a minha vida, sobre o nosso setor e também sobre a empresa que a gente começou há um pouco mais de 15 anos. Muito legal. Então, vamos começar falando um pouquinho dessa sua missão de impulsionar a transição energética no país. Conta um pouco para a gente essa trajetória. Bom, eu... sempre gostei de exatas, né? Sempre gostei de matemática, sempre gostei de física e por isso eu escolhi engenharia elétrica, fiz o curso na USP e quando eu estava perto de sair da faculdade eu conheci um projeto de energia eólica que inclusive era um projeto offshore de um amigo que era velejador e ele ficou encalhado no Banco de Acaraú, no Ceará, e ele então teve essa ideia de desenvolver o projeto e ele me provocou porque eu estava me formando, eu tinha algum conhecimento técnico, e eu tomei contato com aquilo, e aquilo me tocou, porque eu entendi o quanto a geração de energia pode impactar as comunidades onde os projetos estão, e também eu entendi que as fontes de energia elas podem ser muitas, das mais limpas até as mais sujas. E eu descobri naquele momento que energia eólica é a energia mais limpa do planeta. Ela produz, sim, obviamente, algum poluente quando ela é construída, mas é a energia mais limpa do planeta, tendo uma produção de carbono em toda a sua cadeia, desde a fabricação dos equipamentos até a operação dos parques por 20, 30 anos, gerando uma quantidade de carbono 4 vezes menor do que todo o ciclo de vida de um parque solar, por exemplo. Então é algo que me tocou, sabe? A possibilidade de desenvolver uma empresa, construir uma empresa, fazendo bem para a humanidade. Muito bacana isso, Gilberto, porque hoje acho que o tema energia tem estado na crista da onda, né? Muita gente falando fora do Brasil, no Brasil, muitos empresários comentando um pouco o desafio que é trabalhar com energia renovável e fazer uma transição energética correta nos seus negócios. Você olhou isso lá atrás e resolveu fazer isso uma trajetória de vida, né? Conta um pouco como é que está posicionado o Brasil nesse sentido, como é que é a nossa... Você contou um pouco da energia eólica em relação a ela ser uma energia mais limpa. Como é que é hoje o parque energético do Brasil? O que evoluiu? Como é que era? O que mudou nesses últimos anos? Perfeito. Bom, o Brasil é um país
predominantemente renovável, ou seja, a energia que nós produzimos é super limpa, das mais limpas do mundo. Então, nós podemos nos orgulhar, porque a gente já fez a transição desde a nossa história. Por quê? Porque o Brasil é um país hidroelétrico. Então, aproximadamente 60% de toda a energia do Brasil vem de hidroelétricas, que é uma energia renovável, né? A água, toda vez que chove, as bacias vão se enchendo, os reservatórios se enchem e a gente tem energia novamente, anualmente, a cada ciclo, né? Há mais ou menos 15, quase 20 anos, o país era um país hidroelétrico e térmico. Ou seja, em alguns momentos em que você não tinha chuva, alguns períodos chuvosos eram menos intensos, você precisava ligar as térmicas. E aí há vários tipos de térmica. Térmicas a carvão, térmicas a óleo combustível, térmicas a biomassa, né? Então o Brasil estava posicionado dessa forma. De 2009 para cá, a eólica começou a crescer, porque era uma energia super barata, limpa, renovável, o mundo clamando por energia limpa, então a energia eólica começa a crescer de 2009 para cá, e investiu-se no Brasil em energia eólica mais de 200 bilhões de reais nesse período, ou seja, um volume significativo, né? Acho que pouca gente sabe, mas o país investiu muito em eólica, e há mais ou menos 10 anos o setor solar também começou a crescer. Houve um investimento monstruoso em energia solar também. Então o Brasil, que era um país hidroelétrico e térmico, passou a ser um país hidroelétrico e térmico e mais renovável por conta desse grande crescimento de energia eólica e energia solar. Vai lá. Eu ia comentar, ia pegar o gancho dos 200 bi, porque desses 200 bi, vocês, PEC Energia, Engiform, foi mais de 1,5 bilhão aí em projetos de geração de energia. Conta um pouquinho mais pra gente o que são esses projetos, como vocês tomaram as decisões de investir. Bom, eu gosto de explicar para minha família, para simplificar, o que nós fazemos, né? Nós somos caçadores de vento. O que significa isso, né? Desde 2008, a gente viaja pelo Brasil, né? Obviamente direcionado por estudos meteorológicos, né? Que nos indicam onde existe o potencial renovável brasileiro, focado, no nosso caso, em energia eólica. Então a gente vem desde 2018 buscando essas minas de vento, né, investindo no conhecimento desse vento. Então a gente instala torres de medição, que são tipo essas antenas de celular, que ficam a 100 e poucos metros de altura, ficam medindo vento, medindo temperatura, medindo pressão, medindo a irradiação solar por, às vezes, mais de uma década, né, para que então a gente tenha uma segurança daquele recurso renovável, e aí a gente esteja apto a depois de ter essas fazendas regularizadas, né, toda a parte de todas as autorizações regulatórias concedidas, né, então tanto ambientais quanto regulatórias do ponto de vista federal, de que a gente pode explorar esse recurso, a gente então consegue, ao longo desses 10 anos, desenvolver o projeto, de-risk, vamos chamar assim, esse projeto, ou seja, fazer com que esse projeto seja absolutamente conhecido, né, do ponto de vista do recurso eólico. E aí sim, depois desse período, a gente inicia a fase de construção do projeto, e aí, Sheina, que a gente investiu 1,5 bilhão na nossa história em 3 parques eólicos que ficam na região de Garanhuns, em Pernambuco. A gente investiu 1,5 bilhão, mas na nossa história, todos esses projetos que nós descobrimos, prospectamos e desenvolvemos, eles representam um investimento um pouco, aproximadamente de 20 bilhões, ou seja, nós encontramos esses projetos, investimos até que eles estejam numa fase que a gente chama de ready to build, ou pronto para construir, e aí a gente vende esses projetos para grandes utilities, por exemplo, a ENGIE, CTG, EDF, Serena, Neoenergia e outras quaisquer que queiram construir o seu próprio parque eólico. Que legal. E Giba, vou fazer uma pergunta até um pouco, talvez mais leiga e desinformada um pouco do mundo de energia eólica, mas eu sempre ouvi um pouco que esses parques, né, onde está o vento, normalmente tem um acesso muito difícil para chegar. E aí entra numa discussão de geração versus transmissão, né? Como é que você trabalha um pouco na decisão dessas alocações de capital nesses projetos que estão longe da onde tem a rede de
O consumo, transmissão, né? de distribuição e, em muitos casos, o consumo, né? Então, conta um pouco como é que tem sido esse desafio. E aí, acho que depois a gente podia voltar um pouquinho e ouvir a história, né, do Giba, mas eu acho que é uma boa hora da gente entender um pouco essa dinâmica entre geração e consumo, transmissão, Bom, distribuição. esse é um tema, Pri, que a gente podia ficar talvez 2 horas só nesse tema. Ele é um tema muito amplo e muito interessante. Mas eu vou fazer uma provocação que eu ouvi lá atrás, quando a gente começou a empresa, né? Energia elétrica são basicamente elétrons sendo transportados. É a forma de energia mais barata de ser transportada. Muito mais do que o óleo combustível, do que o petróleo, né? Você transporta através de linhas de transmissão 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros. Então, apesar do custo, de existir um custo de investimento nessas linhas de transmissão, isso se paga ao longo do tempo. Esse custo adicional, ele é pequeno em comparação com o custo da produção de energia aqui no Sudeste, por exemplo. Aqui no Sudeste, por exemplo, o sol é muito menos intenso, muito menos constante, e o vento também. Então, essa diferença, apesar do Nordeste, que tem a grande produção de geração de energia renovável do Brasil hoje, estar longe, o custo, mesmo com o transporte, ainda fica mais barato do que se você for fazer um parque eólico, por exemplo, em São Paulo, onde o vento é muito menos intenso. Estaria mais perto do consumo, mas ainda compensa. Eu lembro Exatamente. quando você contou um pouco em outras conversas nossas, você estava contando o que é um vento bom, né? Você, como caçador de vento, não é só um vento forte, né? Você comentou sobre constância, tem outros fatores que fazem ventos bons, que às vezes a gente confunde, fala, poxa, onde a gente uma faz ventania, kite... Onde faz kite é onde tem energia. Onde gera energia. Por incrível que pareça, existem muitos projetos eólicos feitos no litoral, próximo, inclusive, desses locais onde existe kitesurf. O vento, ele precisa ser intenso, mas ele também precisa ser constante e unidirecional. Ou seja, você tem um vento muito intenso, ele está a todo momento, mas se ele estiver girando a sua direção, o equipamento ele demora para buscar da onde o vento está vindo. Então o equipamento ele vai ficar buscando, ele não vai ter uma grande eficiência se comparado com o equipamento que está parado, aquele ventilador, né? A gente chama de aerogerador, ou catavento. Catavento, eu ia falar, o catavento. O pessoal gigante, conhece como catavento. Gigante. Mas o nome técnico é aerogerador, ele está virado para onde o vento, na direção do vento. Né? Então, se esse vento ele é unidirecional, ele é intenso e constante, ou seja, ele está lá o tempo todo, esse seria um parque eólico perfeito. E 10 anos com essas torres de medição de vento que você comentou, que avaliam o cenário de a qualidade de alguma região, é suficiente, é tempo suficiente para essa precisão? Porque acho que talvez o maior desafio é histórico de dados, né, Exato, no Brasil. É isso mesmo. 10 anos é mais que suficiente. Tá. Pra você ter uma ideia, para você poder implantar um parque, quem regula isso é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Você precisa ter no mínimo 3 anos de medição praticamente ininterruptas, né? Mas não existem investidores que investem 1, 2, 3 bilhões nesses parques sem que você tenha um tempo maior. Então, eu diria, Pri, que 10 anos é um tempo maravilhoso, 7 anos eu diria que é um tempo bom, e não apenas de um ponto de medição. Você tem que ter várias torres, eu diria 10 torres, 15 torres, né, medindo o vento por muitos anos. Um parque eólico, ele tem uma extensão territorial, às vezes, de 100 quilômetros. É muito extenso, são centenas e centenas de fazendas que recebem esses equipamentos. Então, essa coisa da distância ela é muito muito relevante, exato. Eu ia um pouco pro mundo de pessoa física, assim, de consumo, né? A gente vê a evolução da espécie e da gente, né? A gente vem usando cada vez mais energia. Energia é um assunto que se fala muito, né? Antes a gente não tinha celulares, computadores, ar-condicionado, agora carros elétricos, data center, com toda essa chegada de IA.
Esse desafio não é pequeno, né? Como que a gente vai fazer para gerar esse tamanho de energia e essa perspectiva que a gente tem de consumo cada vez maior e onde o Brasil se posiciona nesse cenário, nesse desafio? Então, realmente é um desafio monstruoso, né? Mundial, né? Mundial. Para um planeta que estava acostumado a queimar, né, que o ser humano descobriu que queimar esquentava, né, a fogueira, né, e aí você se protegia dos animais. Isso começou lá de trás, né? A transição energética, né, é justamente sair da queima, seja de carvão, de combustíveis fósseis, para uma geração limpa e renovável, que seria essa a grande transição. O Brasil, por que o Brasil está na frente dos outros países? O Brasil já fez a transição. Então, o Brasil já é um país limpo e renovável. Os nossos elétrons são mais limpos que os elétrons europeus, que os elétrons americanos, por exemplo. Então, a gente já tem uma vantagem. Segundo, os recursos... Lembra aquela brincadeira que a gente fala, Deus é brasileiro? Uhum. A gente nunca entendia. A gente entendeu na energia. Por que Deus é brasileiro na brincadeira? Porque os recursos naturais brasileiros são abundantes. Nós já sabemos, né? A Amazônia tem tudo isso. Mas nós não sabíamos que o Brasil tinha recursos eólicos e solares tão competitivos. Então, como a indústria se instalou também no Brasil, principalmente a indústria eólica, a gente consegue produzir equipamentos aqui dentro, com os recursos naturais que nós temos condição de oferecer a energia mais barata do planeta. Hoje a gente ainda importa energia, né? Você vê a gente mudando um pouco essa equação? Eu diria assim, a gente hoje tem um net, mas que tem mais a ver com o petróleo do que com a energia elétrica. Nós somos autossuficientes em energia elétrica e nós temos condições, você comentou do data center, nós temos condições de oferecer para o mundo um processamento de dados sendo feito no Brasil e exportado para Europa, Estados Unidos e outros países, por exemplo. Porque a gente tem condição de processar dados aqui, usando essa energia limpa e renovável, a um custo menor. Então o Brasil poderia, se bem trabalhado do ponto de vista, né, das instituições, né, impulsionar esse setor de data center, fazendo com que o Brasil seja o grande processador do mundo. Ou seja, nós vamos... É como se a gente estivesse exportando energia através do processamento de dados. E para quem está nos ouvindo e talvez não esteja tão acompanhando esse setor, acho que um dos principais desafios para os data centers não são os equipamentos, né? A energia necessária para rodar esses equipamentos. Por isso a questão energética é tão relevante para a questão de dados, né? E aí, Pri, tem uma questão interessante dos data centers, porque os data centers eles precisam primeiro comprar energia limpa e renovável. Sim. Essas grandes empresas eles não vão comprar energia de carvão, por exemplo. Só que a energia limpa e renovável ela é intermitente. Sim. Ou seja, quando tem vento, tem energia. Quando tem sol, tem energia. Quando não tem energia. E o data center não para. O data center precisa trabalhar full time usando 100% da energia. Então, a combinação eólica, solar, mais baterias, parece ser a solução ideal para esses data centers. Porque no Brasil, a gente ainda deu essa sorte, no Brasil, nesses locais do Nordeste, quando tem sol, não tem vento. Então você consegue construir projetos que a gente chama de projetos híbridos, solares e eólicas, no mesmo local, produzindo numa curva muito mais parecida com uma curva que a gente chama de curva flat, né? Mas a bateria ela ainda é necessária para os momentos em que a gente não tem nem vento nem sol. E do ponto de vista de equipamentos, né? Assim, dessas grandes pás eólicas, das placas solares, hoje como é que é a oferta mundial / brasileira, né, para esse tipo de equipamento e é um gargalo para a necessidade de crescimento a oferta desses equipamentos também ou é uma questão de capital e recursos? Não é um gargalo, não é um gargalo, a indústria se desenvolveu muito. O que eu acho que é interessante comentar disso, Pri, é o seguinte, hoje placas solares e equipamentos solares, 90 e tantos % são chineses.
Então a China dominou esse mercado. A gente está vendo um pouco isso em carro elétrico também, Sim. não é? A China crescendo muito. No mercado solar, assim, dominou completamente. No setor eólico, a China produzia pouco para fora da China. Tem muitos fabricantes chineses, mas Pro esses mercado fabricantes local. estavam lá. Eles começaram a se internacionalizar há uns 5 anos. Então, para os fabricantes europeus, principalmente a Vestas e a Nordex Acciona, que são as duas principais europeias que estão aqui, eles já sentem certa dificuldade, porque o equipamento chinês passou a ser um equipamento de muita qualidade, né, e também muito competitivo. Então a China ameaça, né, para nós geradores de energia é até positivo do ponto de vista de você Fica mais ter barato, vários equipamentos, mas sim. hoje a China ameaça se tornar soberana e dominando o planeta do ponto de vista do fornecimento de equipamentos solares e eólicos, ou seja, é quem vai fornecer o equipamento para gerar a energia renovável do mundo. E as baterias? As baterias também. Também, né? Também. A China hoje domina assim, as maiores fabricantes de bateria do mundo são chineses, eles também estão se internacionalizando. O que a gente ouve é que a China ela tem um foco, né, em dominar esses setores, né, de a fabricação dos componentes para energia renovável, né, toda a parte de Carros transporte elétricos. elétrico e baterias. Baterias, excelente. Queria voltar um pouquinho na energia elétrica. Eu sei que a principal atuação de vocês é na eólica, mas você, como um conhecedor dessa indústria, acho que estava contando um pouco para a gente, queria que você dividisse com os nossos ouvintes sobre o que todo mundo viu, né? Os painéis solares foram barateados e tornaram-se acessíveis e a gente viu um grande crescimento, mas você estava contando um pouco a questão da eficiência e qual é o impacto para nós, pessoa física brasileira que mora aqui em São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil, desse crescimento acelerado que os painéis solares tiveram. Claro. Esse é um assunto super interessante também, super polêmico. Só para explicar então para o pessoal que está ouvindo, a gente tem basicamente 2 tipos de geradores de energia. Os geradores centralizados, que são esses grandes parques solares ou eólicos em qualquer lugar do Brasil, ou a geração distribuída, que são parques pequenos, a gente chama de até 5 megawatts, né? Ou então os telhados, as placas solares em telhados, né? Eles têm características diferentes e operam aí em sistemas bem diferentes para clientes diferentes, né? A geração distribuída, que são as placas em telhados principalmente, ela começou a crescer muito no Brasil, incentivado pelo governo. Eu já ouvi de algumas consultorias dizendo que o maior subsídio do planeta concedido à energia renovável foi para a geração distribuída no Brasil. Então, esse incentivo enorme dado por um amparo regulatório permitiu com que as pessoas investissem e tivessem grande retorno. Só que a quantidade de projetos solares são tantos no Brasil, para vocês terem uma ideia, hoje, se somar parques solares em geração centralizada, geração distribuída, a gente tem 4 Itaipus de placas solares no Brasil. O que acontece? Quando o sol está a meio-dia, todos esses parques estão gerando um montão de energia. Só que não há consumo suficiente no Brasil para absorver essa quantidade de energia. Então, o que está acontecendo? O Operador Nacional do Sistema, que é um órgão do governo que opera o sistema, ele está pedindo para os parques solares e eólicos cortarem a sua produção. É basicamente você jogar energia pelo ralo. Uhum. Né? O Então, vento está lá rodando, mas você não pode gerar essa energia e também não tem onde estocar. Exatamente. A gente não tem ainda, o Brasil não se desenvolveu do ponto de vista das baterias, o que é uma pena. Se nós tivéssemos as baterias como a Califórnia tem, nós poderíamos armazenar essa energia, mas teve até aquela brincadeira que a Dilma fez lá atrás de estocar o vento e tal, mas não é possível estocar o vento. Só é possível estocar a energia elétrica produzida se você tiver baterias ou outros sistemas de armazenamento. Nós temos os reservatórios, que eventualmente você desliga a hidrelétrica ela continua recebendo a água, né? Mas não é suficiente. Então há uma perda de produção monstruosa. Isso se tornou uma conta bilionária, hoje na casa de 3 bilhões, até hoje, que
tem inclusive uma grande discussão entre o governo e os empreendedores, e eventualmente isso pode acabar sendo pago pelo consumidor brasileiro. Eu ia perguntar isso. Ou Quem os paga essa conta, Os né? data centers podem sempre usar essa energia. Bora construir data center, usar essa energia e diminuir essa conta. É uma excelente ideia, Pri, exatamente. Do lado dos parques eólicos. Construir os data centers ao lado dos parques de geração, inclusive o data center pode até comprar uma energia mais barata, porque essa energia que seria cortada, hoje o gerador está perdendo, né? Então amanhã ela poderia ser aproveitada. Então é um grande desperdício, por isso que atualmente construir parques solares não faz mais tanto sentido, porque essa energia vai ser cortada pelo menos por alguns anos até que o consumo cresça. Ou então que a gente tenha baterias no sistema. É super interessante, né? A gente aprende muito aqui, né? Porque a gente fala, por um lado, o vento, você busca ele constante, forte e tudo mais, o sol não dá pra gente buscar ele constante, né? Então é algo, inclusive, da natureza. A gente falou de painéis solares, a gente falou de energia eólica, queria entrar um pouquinho na questão de hidrogênio verde, que a gente também tem falado bastante hoje em dia, e vocês entendo que também estão nesse negócio. Sim. A gente como fornecedor de energia para os projetos de hidrogênio verde, né? O hidrogênio verde, o grande custo da produção do hidrogênio, se eu não me engano, na casa de 70% é a energia elétrica. Então, e ela precisa vir de fontes limpas e renováveis, sendo eólica e solar. Então, é uma grande aposta ainda, Sheina, mas há 2, 3 anos acreditava-se que isso ia explodir. Né, que a gente ia ver projeto de hidrogênio para tudo que é lado, e não é o que aconteceu. O que acontece é que o hidrogênio verde ele ainda é caro. Então, não há ainda um sistema que pague essa conta. Então, esses grandes eletrolisadores, né, que é o equipamento que você precisa para separar o H2 do O, né, você basicamente pega a água. O que é o hidrogênio? Pega a água, injeta energia, separa o H2 do O, né? O H2 é o hidrogênio verde e o O é um subproduto, que é um oxigênio também, que você pode, inclusive, vender. Mas acontece que esse hidrogênio verde ainda é caro e os equipamentos que produzem em grande escala ainda não foram construídos. É uma coisa que no tem Brasil ou no no mundo? mundo. Então, existem equipamentos lá de 1 mega, 10 mega, mas o equipamento de 1000 mega, que seriam necessários para mudar o planeta, vamos dizer assim, eles estão sendo desenvolvidos. Então, é uma coisa que acredita-se que vai realmente, entre as bombar daqui 10 anos, ou algo assim. Não é algo que a gente acredita que vai ser o driver de consumo de energia brasileiro, mas o data center, sim, parece ser o grande driver de mudança aí no consumo nacional. Legal. Muito bacana. Posso mudar um pouquinho? Pode. Eu queria voltar, na verdade, para o seu amigo velejador. Queria voltar lá para o comecinho. Conta um pouco para a gente como é que foi a trajetória até a construção da ideia de você fazer uma empresa voltada para energia, a PEC Energia, e o que teve de entraves? Você fez sozinho? Você tinha sócios? Como é que foi um pouco essa trajetória lá de trás? Bom, ótima pergunta. Então, eu estava comentando, né, assim, eu sempre gostei muito de exatas e por isso que eu escolhi engenharia, e aí me deparei com esse amigo que me abriu a cabeça. Esse cara, inclusive, lá no início foi nosso sócio, foi eu, ele e um outro amigo da Poli, que a gente montou a empresa. Acabou não dando certo essa primeira sociedade e nós trouxemos no lugar desse advogado que era o velejador, um outro sócio que é o sócio que ficou comigo toda essa trajetória. Hoje é o nosso CFO, chama Carlos Bergamo. É um grande parceiro, um grande amigo também. Mas nessa trajetória, Pri, quando a gente enxergou esse caminho de sermos um desenvolvedor de projetos de energia renovável, nós fomos a campo, porque os projetos estão no campo, eles ocorrem no local onde eles estão, né? E aí a gente começou a investir, a gente começou a perceber que existia já uma competição por esses terrenos. E aí nós não conseguíamos, como recém-formado, né, início de carreira, nós não conseguíamos disputar com esses grandes investidores. E aí então nós fomos buscar investidores, a gente fez o que a gente chamou lá atrás, eu tenho até um livro até hoje, a gente chamou de Angel Investment, um negócio lá em 2008,
E aí nós encontramos duas pessoas que foram nossos anjos realmente na nossa história, que são dois investidores, Arnaldo e Reinaldo, são os dois acionistas da Engeform, que é um grande grupo empresarial, um grupo de engenharia, energia, real estate também, concessões, e eles acreditaram no nosso sonho, investiram na nossa ideia, né? Realmente nos ajudaram a nos transformar numa empresa, e hoje, inclusive, a Engeform é o nosso maior acionista e aquele que nos ajudou a construir a cultura, né, a cultura empresarial e construir a empresa como um todo. E quantas pessoas vocês têm hoje? Como é que é um pouco a dinâmica de dia a dia de gestão? Hoje nós temos 160 pessoas aproximadamente, né? A gente está espalhado pelo Brasil em aproximadamente 30 projetos, grande parte disso no Nordeste. Nós temos 9 escritórios regionais que centralizam todas essas informações. Além disso, desses 30 projetos, nós temos também 3 parques eólicos no município, próximo do município de Garanhuns, em Pernambuco, que é onde nós investimos esse 1,5 bi. Esse parque eólico, nós temos 3 fases que nós construímos. A primeira a gente opera há 10 anos, a segunda há 8 anos e a terceira a gente terminou agora no início do ano passado. Essa, inclusive, é um parque eólico que fornece energia para o Hospital Albert Einstein, que é uma grande referência, é um parceiro nosso. Nós atendemos o Einstein pelos próximos 15 anos com fornecimento de energia através desse parque eólico lá no interior de Pernambuco. Exatamente. Então, tá vendo como dá para passear a energia? Dá para andar. Dá para andar, exato. Isso. Tem todo um sistema, né, regulatório para reduzir esses transportes, mas então a nossa empresa opera a parte de desenvolvimento, que são esses projetos que estão ainda em fase de greenfield. Nós temos os parques operacionais, que são esses 3 em Pernambuco, e nós temos também uma comercializadora de energia que vende toda essa energia, que é inclusive quem construiu essa parceria com a Einstein, e com mais de 150 clientes, que são hoje nossos clientes, os clientes que consomem essa energia limpa, que eu costumo chamar que ela não é só uma energia limpa, mas é uma energia socialmente correta também, porque nós estamos desenvolvendo projetos em regiões com IDH super baixo, regiões em que um apoio institucional faz uma grande diferença. Então nós investimos em educação, nós investimos em saúde, né, em aprendizagem também para essas comunidades. Fora a geração de emprego, né? Fora a geração de emprego, que é muito grande, né? E a valorização das terras também, porque os parques eólicos, eles hoje operam no Brasil em regiões desérticas, onde é difícil plantar. Então, essas regiões normalmente são regiões menos privilegiadas, né? E a hora que o terreno se valoriza por conta de que o vento lá é muito intenso, os produtores rurais também se beneficiam disso. Na grande maioria dos casos, esses projetos eles alugam as terras desses fazendeiros, que se então beneficiam de uma porcentagem da receita desses parques ao longo das décadas em que o parque eólico vai ficar operando lá. Que legal. E um pouquinho para o Giba, pessoa física, nas horas vagas, que eu sei que seus hobbies também estão conectados com a natureza. Conta um pouquinho para a gente desse surfista. Bom, hoje eu não comentei no começo, né, mas hoje eu tenho 44 anos. Eu sou um praticante assíduo de esporte. Eu acho que nós temos que equilibrar a vida nesses pilares, sabe? O esporte, a saúde, para mim é um grande pilar. Então eu amo surfar. Infelizmente, durante toda a vida eu morei em São Paulo, então não consegui surfar como alguém que mora em Ubatuba ou na praia, mas agora com as piscinas de onda a gente dá. A gente consegue surfar em todo lugar. Tem onda em São Paulo, para quem não está sabendo ainda. A gente não tem praia, mas tem onda. Tem algumas piscinas tem praia em São especial, Paulo. né? Dá até para fazer uma competição entre as ondas. Exato. E eu sou pai de 2 filhos maravilhosos, que são os amores da minha vida, realmente. O Daniel, que hoje tem 6 anos, vai fazer 7
em setembro, e o Adam com 3 anos, vai fazer 4 agora também, 20 de agosto. E são, assim, eu diria que a minha maior motivação de viver, de ser melhor, sabe, de me desenvolver como pessoa, de contribuir para o planeta, são esses dois. Eu tive um terceiro filho, na verdade eu tive um primeiro filho que eu perdi também, é uma história, acabou sendo muito triste, mas pelo fato de ter perdido um filho que nasceu e eu perdi no dia seguinte, eu valorizo ainda muito mais essa relação, sabe, a paternidade e a amizade que eu construo com eles, então estão se tornando meus grandes amigos. Pegam Ai, onda que com lindo. você? O maior de 6 anos está começando a pegar aqui na piscina. Depois eu mostro um videozinho para vocês. Então é muito legal, mas ele ainda é meio receoso. A minha empolgação é muito grande, a dele não tanta, entendeu? Eu espero que o mosquitinho do surf pique os dois. Que bom, que bom. Contando um pouco, acho que de aprendizados, né? Que eu acho que hoje a gente olha a fotografia de que vocês construíram na área de energia, a sua história profissional, a sua história pessoal, você dividiu um pouquinho com a gente. O sucesso está claro, né? Mas aí quando a gente olha para trás, a gente sabe que nunca é fácil, nunca uma linha reta, sempre tem alguns obstáculos, alguns buraquinhos no meio do caminho, e eles criam aprendizados. Então, o que você, acho que hoje como líder, tocando a companhia, o que você aprendeu de grandes lições, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de pessoas, de projetos, com as frustrações, que você acha que seja interessante dividir com a gente? Bom, primeiro eu acho que um dos principais aprendizados dessa trajetória é aprender a ouvir de verdade, sabe? Ouvir e escutar. E independente de quem esteja se apresentando, quem esteja argumentando, sabe? Então, eu como líder, independente se é uma ideia do estagiário ou uma ideia de um diretor ou até de um acionista, eu ouço com a mesma atenção, independente de quem é o proponente. Então, acho que esse é um aprendizado importante. E o outro, no Brasil, eu diria que é a resiliência, né? Porque empreender no Brasil é difícil, né? Pro surfista, né? Você tá surfando num mar revolto, num mar, né, cheio de mudança. Então, eu acho que a resiliência, a paciência, acreditar na visão, né? Porque às vezes você acredita em uma coisa, mas aí você vai... Porque ter uma ideia é muito fácil, né? Todo mundo tem excelentes ideias. Agora, executar a ideia é muito difícil. E nessa execução, muitas vezes, a gente desiste, porque enfrenta as muralhas, né? Não só as muralhas do negócio em si, da competição em si, mas também da burocracia do nosso país, né? E das dificuldades de saber o que vai acontecer no futuro. O Brasil é um país que muda Incerto. a cada... No Brasil, até o passado muda. Até o passado é incerto, né? Então eu acho que a resiliência acho um aprendizado importante. E fazer as coisas fazer as coisas com amor, assim, com paixão. Obviamente olhando os números, né? Porque nós somos executivos, empresários, nós temos que olhar o resultado sempre, mas eu acho que aquilo, quando você faz com paixão, acreditando e tendo um propósito maior, eu acho que é muito mais gratificante e, na minha visão, sempre dá mais certo. Acho que eu vou, continuando nesse assunto, pegar um pouquinho da história de sócios, né? Porque você montou sociedade, desmontou sociedade, montou outra sociedade, e eu imagino que escuta, resiliência, amor, que são valores que para você são muito importantes, devem ser importantes na hora de buscar quem vai estar com você também nesse projeto. Como é que você escolhe os seus sócios e que aprendizados você tem sobre sociedades? Olha, uma pergunta muito boa. Eu diria que no início, na construção dessa empresa, ou de qualquer empresa, eu acho que os sócios eles têm que ter uma visão parecida de futuro, o que eles querem para a vida. Então, em uma dessas sociedades, por exemplo, a gente tinha um sócio que ele queria mais se divertir, né, gastar, né, construir uma marca.
E a gente, né, eu e meu sócio atual, a gente estava mais focado, por exemplo, em preservar patrimônio, né, em pensar no futuro e não tanto no presente. Então, eu acho que a visão é importante, a visão de vida é importante quando você vai construir essa sociedade no início, né? Obviamente, depois, né, a coisa vai crescendo e acho que muda um pouco, porque a empresa fica maior, aí você começa a ter uma busca mais por investidores, né? Mas eu também acho que nesse momento é importante escolher investidores que tenham por trás outros atributos e outros interesses que não só o retorno financeiro. Acho que aí você consegue construir mais e a construção ela é mais rica para ambos. Que legal. Maravilhoso. É tal da ideia do sócio, o sócio financeiro que agrega, né? Exatamente. Que agrega. É o sócio financeiro que agrega, Não seja é na só, cultura, não são só os recursos. Isso, seja na cultura, seja em relacionamentos, né, em a construção de estratégias. Smart money, né? Smart money. Aquele Smart money. dinheiro inteligente, se aqui isso se traduz. Ia perguntar um pouco de futuro, assim, como é que tá a PEC Energia, novidades vindo por aí, o que a gente pode esperar desse mundo e dessa empresa? Olha, a gente está muito animado com o crescimento do consumo de energia elétrico brasileiro e a vinda dos data centers para o Brasil. Essa é a grande aposta. Obviamente, a eletrificação como um todo é importante, o carro elétrico, né? Mas os data centers eles vêm meio que, entre aspas, disruptar essa curva, né? Porque o consumo é monstruoso. Então, a gente aposta num futuro, numa energia cada vez mais limpa. Apesar dos governos mudarem, né, o aquecimento global não muda. Isso é um assunto cientificamente comprovado. Então, a gente acredita que a energia eólica, né, a energia solar e as baterias serão o grande fornecedor de energia do futuro. Então, a gente espera poder, Sheina, continuar construindo os nossos parques eólicos, né, continuar fornecendo projetos para o mercado e causando um impacto, né, esse impacto positivo tanto na sociedade quanto na matriz energética. Que legal. Você tocou um pouquinho em mudanças de clima, né? Vamos lá, estamos aqui falando de energia renovável, de natureza, a gente precisa preservar, a gente consome e preserva, como é que a gente faz tudo isso? Essas mudanças climáticas todas que vêm acontecendo por aí, como é que elas podem ou devem ou já estão impactando parques eólicos no Brasil ou no mundo? Você sabe que quando a gente começou a empresa, a gente fez um estudo desse tipo, né? E realmente as mudanças climáticas iriam impactar essas correntes, né, de vento, né? E isso poderia prejudicar ou ajudar alguns projetos. E a gente chegou à conclusão que o Nordeste ficaria ainda mais desértico e, consequentemente, ajudaria. No sul do Brasil, a gente teria um vento menos intenso. Então, essa é uma aposta. A gente não sabe, né? Já está acontecendo? Já está acontecendo, com certeza. O aquecimento, se a gente for olhar o gráfico de aquecimento global, a cada ano o mundo é mais quente do que no ano anterior. Mas e vocês sentem na prática? Tem parque eólico que está gerando mais do que gerava antes? Isso é muito curto? Não, isso é muito curto. O que impacta mais são esses ciclos do El Niño e do Laninha, que impactam mais a geração a cada 3, 4 anos, que normalmente tem esses ciclos. Mas uma tendência de longuíssimo prazo é que o aquecimento global ele vá prejudicando algumas regiões e ajudando outras. Super interessante. Não, e é sempre um desafio, né? Porque os projetos são bilionários, como você comentou, Sim. né? E aí, essa alocação de capital para projetos que possam ter suas regiões migrando no tempo, né? Talvez acho que a palavra certa seja migração, sempre adiciona um ponto a mais de preocupação. E eu queria só voltar, acho que ouvir um pouco de você, como é que tem sido isso a posição do Brasil, porque a gente sabe que a gente continua sendo a terra abençoada por Deus nesse sentido, né? E
impactos de algumas, do que eu tenho lido, pelo menos um pouco dessas mudanças climáticas, são ainda mais drásticos em algumas outras regiões. E o Brasil aqui também é um grande diferencial nessa frente. Isso faz com que o retorno desses projetos seja maior aqui no Brasil? O que acontece, Pri? O retorno, ele é parecido. Tá. O que acontece é que o preço de energia fica mais barato. Entendi. Então, o consumidor acaba se beneficiando desse vento mais intenso, porque o equipamento é o mesmo. Sim. O equipamento que você instala no Brasil mesmo, não, é muito parecido, né? Sempre tem as versões e tal, mas eles são parecidos, com custos até parecidos. O Brasil passou a produzir de maneira muito competitiva. A gente, inclusive, exporta. A nossa indústria eólica está exportando equipamentos para fora do Brasil. Então, a gente tem essa capacidade. Então, o que acontece é que o preço da energia fica mais barato. Por isso que a gente acredita que os data centers e outros grandes consumidores, né, grandes indústrias consumidores, têm interesse em se instalar no Brasil. Eles vão consumir uma energia limpa, renovável e mais barata do que em outros países. É muito mais barata. A diferença não é pequena. Para o investidor, o retorno fica parecido, mas o benefício é que você consegue crescer de uma forma muito mais escalável. Com certeza. Beneficiando o consumidor. Para vocês terem uma ideia do impacto disso, energia eólica, ela tem uma fórmula, né, que obviamente se calcula a capacidade energética. Um dos itens é a velocidade do vento, que é um dos itens principais. Nessa fórmula, a velocidade do vento é ao cubo. Entendi. Ou seja, uma velocidade de vento um pouquinho maior produz um resultado energético enorme. Por isso que no Brasil nós temos parques eólicos com mais de 50% de eficiência, enquanto que a gente vê em países europeus parques eólicos com 30%, 30 e poucos por cento. Então só aí você imagina a diferença, né, no preço final de energia para esses dois geradores. E tem países, tem um potencial máximo? Você falou que a gente está em 50 e pouco. Quem que está perto de... A Argentina tem locais muito especiais, né? O Chile tem sul. alguns locais especiais também. Que chegam o quê? A 70%? Chegam até a 70%. Olha, que legal. Podem chegar até, teoricamente, até 70%. Mas assim, a média global é 30 e poucos por cento. E o Brasil está mais próximo dos 50%. Então, é uma diferença importante. A gente vai ver bem mais pás eólicas por aí nos próximos anos. A gente tem um crescimento, Pri, mas é um momento desafiador, tá? A gente não pode dizer que é um momento fácil, é um momento desafiador, é um momento em que o país ele tem uma capacidade de produção boa, né? Então, e o país não cresceu tanto quanto imaginávamos. Em consumo de energia. Né, em consumo de energia. Então, dá um pouco a impressão assim, que a gente está esperando o Brasil, né, há tantos anos explodir, né? A economia tem que crescer numa velocidade mais rápida para que a gente consiga utilizar o que a gente está produzindo. Exatamente. O Brasil não cresce em grande... Exatamente. Então, assim, para a gente poder ver um crescimento robusto no nosso setor, a gente vai precisar ver o país crescendo mais. O país crescendo nesse nível, provavelmente a gente vai ver um ritmo andando um pouco de lado, que é o que está acontecendo um pouco atualmente. E do ponto de vista regulatório, como é que o Brasil se coloca para a parte de energia? Olha, eu virei conselheiro da Associação Brasileira de Energia Eólica recentemente, agora em abril, nessa eleição, e cada vez mais estou envolvido com essa questão regulatória. É muito difícil para o investidor operar no mercado brasileiro. Infelizmente, do ponto de vista regulatório, a gente tem muito a evoluir. A gente precisa transmitir estabilidade para o investidor. E, infelizmente, os nossos reguladores, o Congresso Nacional, eles mudam muito de opinião. Muda governo, muda de opinião, muda a regra. E isso dificulta bastante. Então, o investidor está um pouco receoso com essas questões regulatórias. Se a gente tivesse um planejamento e uma situação regulatória mais estável, aí sim a gente veria parques eólicos por todos os lados. Então, não é só no ambiente energético que a gente vê isso. Eu vejo na indústria de investimentos alternativos exatamente essa mesma insegurança do investidor de
qual é a regra, né? Exato. Ela vai mudar, não vai mudar? Os investimentos são de longo prazo também, né? Exatamente. Exato. Isso torna ainda Isso torna. uma situação mais difícil, porque se muda a regra no meio do caminho, investidor. E aí a gente vai aumentando o custo Brasil, né? Porque os retornos precisam ser maiores para compensar esse risco, incerteza, essa né? incerteza. Esse risco. Não, tá super claro. Acho que esse desafio que a gente tem regulatório brasileiro permeia vários setores. Como é que é do ponto de vista de players, competição, mercado? Quantas companhias, assim, quão populado está esse mercado? Quanto tem internacionais, players internacionais participando? São empresas nacionais? Como é que é um pouco a sua visão de participação de mercado? Nesse mercado de desenvolvimento de projetos, Pri, ele é um mercado que começou há uns 15 anos, 15, 20 anos, tinham muitas empresas e foi havendo uma consolidação. Atualmente, o principal player desse mercado é a Casa dos Ventos e nós somos o segundo maior, com certa distância já para o terceiro e quarto colocados. Então houve uma grande consolidação desse mercado de desenvolvimento de projetos. Já o mercado de geradores de energia eólica, aí é mais amplo e aí sim tem uma participação grande das empresas multinacionais. Então a gente fala de Engie, que é uma empresa francesa, a gente fala de CTG, que é uma empresa chinesa, a gente fala de EDF, que é uma empresa francesa, Neoenergia é uma empresa espanhola, né, a Serena, que é uma empresa brasileira, que está aí na Bolsa. Então a gente vê a Casa dos Ventos, que é um maior desenvolvedor, crescendo e se transformando num grande gerador também. Então uma curiosidade interessante para contar para vocês, nós recentemente vendemos um projeto eólico, que a gente vem desenvolvendo há aproximadamente 10 anos, para a Casa dos Ventos. É um grande projeto, é um projeto que a Casa dos Ventos vai investir um pouco mais de 2 bilhões, e é algo que é um marco na nossa história, porque ao vender um projeto para o teu maior concorrente, ou quem foi o teu maior concorrente por 15 anos, hoje a Casa dos Ventos é muito mais uma empresa que constrói do que desenvolve projetos, mas foi um grande carimbo de qualidade para a gente. A gente tem ouvido aqui em algumas das conversas que a gente faz no IPOcast, essas mesmas colocações acontecendo em setores diferentes. Players se juntando, unindo forças para questão de fornecedores, para a questão de prova de modelos, inteligência artificial, como é que a gente usa a tecnologia, assim, dividindo bastante experiência. É bastante bom ver esse mundo colaborativo entre players na indústria. Com certeza. Eu acho que a gente, nesse mundo mais recente, né, de tecnologia, porque afinal essas empresas também são razoavelmente novas, né? A gente tem empresas centenárias no Brasil, aqui a gente está falando de empresas mais recentes e é interessante e até bonito ver como a concorrência não é num sentido de esconder, mas de contribuir, e essa valorização pela concorrência, né? Quem entende muito do mercado resolveu fazer com vocês. Quer dizer que Exato. é o seu selo de qualidade, como você mesmo falou, né? Eu ia voltar um pouquinho só na lógica ali dos data centers que a gente falou. Inteligência artificial, enfim, é o assunto da vez, né? Eu acho que quem não... Bom, não sei, dizer que tem gente que não usa, eu não conheço, eu acho que hoje em dia estamos todos usando e a gente está potencializando e levando esse uso para vários casos práticos dentro da empresa, e daí vem um pouco dessa perspectiva da necessidade de mais data center, né? Quanto mais a gente precisa de capacidade de processamento para a gente conseguir dar essas respostas. Como você usa a inteligência artificial na sua vida pessoal e no trabalho? Eu comecei usando inteligência artificial na minha vida pessoal, principalmente para escrever, sabe? Para escrever coisas que eu queria, acelerar o processo, para fazer pesquisas. Aí eu comecei a usar para fazer planilhas, para fazer apresentações, para fazer cartas. Então, eu escrevi uma carta, por exemplo, e aí eu queria fazer uma imagem nessa carta, fazer sabe? Eu comecei a usar a inteligência artificial para essas coisas.
a gente acaba usando para tudo, né? Eu uso hoje para perguntar assim, ó, pega onde eu tô e me sugere os melhores restaurantes que estão a 500 metros de distância. Então a gente usa para tudo, né? Imagino que no Japão, que você foi recentemente, você deve ter Usei usado usei bastante. Lá usei muito o tradutor, viu? É, Porque isso que eu ia falar, você fala no seu idioma e sai no deles, tá? Isso pra eles mim, não falam inglês, não né? falam inglês. Esse é Não um. falam. Assim, ninguém fala inglês no Japão. É. Mas eu acho que hoje a inteligência artificial pode estar em tudo que a gente faz, né? E a gente agora tá usando o Copilot Na empresa? na empresa. Oficialmente. Oficialmente, a gente tá dando acesso para todo mundo, porque é uma coisa completamente disruptiva, né? E inclusive para melhoria de processos, né? A gente tem usado inteligência artificial. Então é algo irrevogável, né? E que vai acontecer. E a gente, obviamente, quer também participar desse crescimento fornecendo energia limpa para esses grandes consumidores. Muito bom. Muito bom. Bom, acho que uma pergunta que a gente sempre faz aqui é sobre o IPO, né? Você é um IPOer aí há alguns anos. Como é que o IPO te ajudou e te ajuda no dia a dia da sua vida pessoal, profissional? Bom, eu tô no IPO há mais ou menos 2 anos e não dá para falar do IPO sem falar do fórum do IPO. Inclusive a Sheina faz parte. Eu obviamente acredito que quase todos os IPOs fazem parte de fóruns, né? E é algo realmente transformador, né? Você conseguir falar de vida pessoal, até muito mais do que trabalho, de construir relações, construir uma amizade que ela é totalmente pura e sem vícios, né? Com pessoas incríveis. Então tem sido muito rico para mim, principalmente o fórum. Obviamente a gente tem muitas outras coisas no IPO, né? Muitos eventos, muitas amizades, mas o que para mim tem me marcado no IPO é a profundidade da relação que a gente está construindo, né, com as pessoas do fórum. Isso faz com que a gente realmente veja a vida de outra forma. Muito legal. É realmente uma experiência transformadora, né? A gente brinca que a gente faz aos 40 e poucos anos novos amigos de infância. É verdade. Não, e acho que ao passar por essa experiência toda de fóruns, né? Acho que a gente começa, você fala, a gente passa a olhar a vida de outra forma. Acho que isso impacta profundamente nosso trabalho, né? O nosso dia a dia, a vida profissional, ela muda bastante. Com E certeza. talvez a gente não se dê conta dessas mudanças como muita gente às vezes comenta, fala, aconteceu alguma coisa aqui, mudou aqui, acho que é mais, você fala, ali o legadinho, é a sementinha do IPO que vai ficando no dia a dia. E a posição de CEO é uma posição que você fica um pouco isolado, é solitário, né? Eu não era o presidente da empresa quando a gente construiu toda a empresa, né? Eu sempre fui diretor comercial, não comentei isso aqui, mas eu sempre fui diretor comercial. E eu assumi há 3 anos, e quando eu assumi, eu percebi a solidão que é estar sentado na cadeira do presidente, né? Porque você não tem muitos pares, e o IPO te dá isso. Então o IPO te dá essa comunidade que, além de amigos, são pares em que você pode discutir problemas que você não saberia com quem discutir sem o IPO. Mais de 1000 pares de presente para Pois falar é. em português, e se for para o mundo, É. são dezenas de milhares. Espetacular. Gilberto, incrível. Maravilhosa a nossa discussão. Uma aula sobre o setor de energia, isso. sobre energia renovável, sobre desafios que a gente tem para o futuro. Realmente, eu tenho convicção de que todo mundo que vai ouvir esse IPOcast vai aprender muito com você. Muito obrigada por dividir com a gente esse tempo e esse conhecimento todo. A gente sempre oferece para os nossos convidados um presente ao final do IPOcast, que é um livro. A gente escolheu esse livro com bastante carinho para você. Ele chama Potencial Oculto, Como Extrair o Melhor de Você e dos Outros. Um pouco do aprendizado que a gente tem aqui no IPO. É de Adam Grant. Não sei se você já leu, mas tenho certeza que você vai adorar se aprofundar um pouquinho mais nisso. Quem sabe extrair também um pouquinho mais dos outros, a capacidade deles surfarem. Então, fica aqui um presente para você. Muito Espero bom. que você goste. Obrigado, Pri. Foi um prazer enorme.
É uma honra estar aqui com vocês, com duas mulheres incríveis. E eu quero dizer que assim, eu olho para a vida sempre com o olhar de um aprendiz, sabe? E eu também, nas conversas anteriores, aprendi muito. Tenho certeza que a gente vai conviver mais e aprender ainda mais juntos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos aí da equipe também. Obrigada, Giba. Inclusive eu, que já te conheço, estou no seu fórum há bastante tempo, aprendi bastante coisa, então foi incrível, tenho certeza que todo mundo vai curtir bastante. E aí, queria agradecer a todos que ficaram aqui até esse último minuto da nossa conversa. Lembrando que no YouTube vocês encontram todos os episódios. A gente tem episódios e informações e conhecimento de muitas indústrias, assim como a gente trouxe o nosso especialista Gilberto Feldman hoje para falar sobre essa indústria eólica. E se você preferiu escutar as conversas ao invés de assisti-las, todos os nossos episódios também no Spotify. Muito bom. Até a próxima. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.